Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos na 7ª semana do tempo comum, conhecido também como tempo ordinário. Domingo passado, a igreja inteira celebrou a solenidade de Pentecostes, que marcou também o encerramento desse tempo litúrgico festivo que é o tempo da Páscoa. E agora nós retomamos o tempo comum, o tempo ordinário. Sem dúvida alguma que em todos os tempos da vida litúrgica da igreja, nós, cristãos e cristãs, discípulos e discípulas de Cristo, somos convidados a testemunhar nossa fé, nossa adesão ao reino de Jesus, no dia a dia das nossas vidas. No dia a dia. O tempo comum, ele nos faz recordar a importância de nós colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da fé, os ensinamentos da salvação, colocarmos em prática. E por isso, neste tempo, como é importante nós nos deixarmos iluminar pela palavra de Deus, nos deixarmos iluminar pelas Sagradas Escrituras, que vão exatamente nos indicar o modo como devemos viver no dia a dia o testemunho da fé, o compromisso com o reino de Jesus. A cada dia, sobretudo quem participa da Santa Missa, ou quem acompanha de alguma forma a celebração eucarística, a cada dia nós devemos nos colocar a seguinte pergunta: o que a palavra de Deus hoje me ensina? Que luz a palavra de Deus me dá para que eu possa viver no dia a dia o compromisso cristão, o compromisso com o reino, com as palavras, com a pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo. É esta pergunta que nós nos colocamos neste momento, diante das leituras que foram proclamadas nesta liturgia da palavra. Na primeira leitura, o apóstolo São Tiago, ele convida os cristãos a refletir sobre a forma como eles lidam com os bens materiais, sobretudo quem possui riquezas, sobretudo quem leva uma vida economicamente, financeiramente, uma vida
muito tranquila, que não passa necessidades materiais. Como devemos lidar? Diz o apóstolo São Tiago: em tudo, irmãos e irmãs, nós devemos viver a pertença ao Senhor, em tudo. As riquezas materiais, os bens materiais que eventualmente temos, que eventualmente possuímos, não podem nos escravizar, a ponto de nós ficarmos no dia a dia desesperados em acumular sempre mais, desesperados em possuir sempre mais. É claro, o trabalhador é digno do seu salário, e nós pedimos a Deus que verdadeiramente a justiça ela seja realizada no mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos, em todas as áreas, em todos os setores do mundo imenso do trabalho, para que possamos não apenas sobreviver e dar uma sobrevivência para as nossas famílias, mas para que possamos ter com as nossas famílias uma vida digna de filhos e filhas de Deus. Isso é importante. Trabalhar é importante. Investir é importante. Em certos setores do trabalho, aumentar a produtividade, tudo isso é importante. Contanto que a pessoa sempre se pergunte: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O que devo fazer em relação às minhas posses, aos meus bens, às minhas riquezas? A palavra de Deus ela é muito clara. Devemos sempre ter um coração que vive a bem-aventurança da pobreza em espírito, como nós cantamos no Salmo responsorial, Salmo 48. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha o que o salmista diz: ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que possa adquirir a isenção da própria morte, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Querer acumular, em nome de acumular a riqueza, em nome de acumular as posses materiais, se vive muitas vezes no pecado. E o próprio apóstolo São Tiago, ainda nesta primeira leitura, ele diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre em pecado. Mesmo as pessoas que têm poucas posses, poucos bens materiais, que coisa impressionante. Estas pessoas, elas se tornam tão tocadas, tão sensibilizadas pela realidade da pobreza, da miséria, que são capazes do seu nada, do nada que têm, partilhar com outros irmãos e irmãs que também nada têm. Impressionante perceber nas nossas comunidades esse
testemunho de solidariedade, de compaixão, que normalmente brota dos pobres, que normalmente se verifica na vida dos humildes. Eles sabem o que é o bem e o realizam concretamente. É o testemunho da fé, irmãos e irmãs, ao qual somos convidados a viver no cotidiano, no dia a dia de nossas vidas. Proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, por uma vida humilde, por uma vida simples, marcada pelo amor ao próximo, pela solidariedade, pela partilha dos bens que nosso Senhor também nos concedeu. No Evangelho, o evangelista e apóstolo São João se aproxima de Jesus e diz: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. E Jesus imediatamente adverte São João e diz: não o proibais, não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Não tem sentido? Quem não é contra nós é a nosso favor. Um evangelho tão curtinho, né? Mas ao mesmo tempo de uma riqueza extraordinária. Por quê? Porque para Jesus, meus irmãos e irmãs, o mais importante é o compromisso com o seu reino, é o compromisso com a sua pessoa, na prática do bem. Existem no nosso mundo, na nossa sociedade, uma infinidade de cristãos e cristãs anônimos, mas que vivem com coerência o Evangelho de Jesus, porque praticam o bem com grandeza de alma, com grandeza de coração. Pessoas que, como eu disse, na sua pobreza, na sua simplicidade de vida material, têm um coração magnânimo, um coração grande na solidariedade, na capacidade de compaixão para ajudar os irmãos e irmãs que também passam por necessidades, passam por dificuldades, pelo pouco que têm. São cristãos e cristãs que no mundo da família, que no mundo do trabalho, que no mundo da escola, que no mundo da nossa sociedade, vivem com coerência o testemunho da fé. São cristãos e cristãs anônimos, que muitas vezes não aparecem nas manchetes dos jornais, nos programas de televisão, nos programas de rádio de altíssima audiência, não aparecem. Mas também não se importam com isso, porque Deus vê, e Deus aprova, e Deus abençoa, e Deus cumula a vida, o coração desses irmãos e irmãs cristãos anônimos da nossa sociedade, cumula de graça e paz, bênção e salvação. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor, que pela sua graça nos converta sempre mais ao testemunho da fé de forma concreta. Porque, mais uma vez eu digo, com as palavras do apóstolo São Tiago da primeira leitura, aquele que sabe fazer o bem e não faz, incorre em pecado.
Que Deus nos livre disso, porque sabemos o bem que devemos praticar através dos ensinamentos de nosso Salvador Jesus Cristo, que esse bem seja praticado na forma de lidarmos com os bens materiais, na forma de lidarmos com as posses que nós temos, de maneira a praticar a caridade concreta no dia a dia de nossas vidas. Peçamos ao Pai, que é rico em misericórdia, nesta novena que nós estamos celebrando em preparação para a festa do Pai das Misericórdias no próximo domingo, que Ele derrame em nossos corações, em nome de Jesus, o dom do seu Espírito, que o Espírito Santo inflame os nossos corações com a caridade de Cristo, a caridade de Jesus, de quem se volta a todos, sobretudo os mais necessitados, para que tenham vida e a tenham em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.